Estamos começando o segundo bloco do programa Arte na Rede com Caterine Beltrão, apresentando hoje a escritora Ana Beatriz Manier. Ô, Ana, vamos falar um pouco, é tanta coisa para falar, né? Vamos ordenar aqui, vamos então à tradução, a sua atividade, né, de tradução, que já é bem grande, né? Quase 20 anos, né, como você falou. Sim. E como é que você fez? Como é que é? Porque, para quem não conhece, né, essa atividade, me fale um pouco dessa atividade e, naturalmente, de algumas traduções que você fez. É engraçado que muita gente que realmente não conhece acha que tradução é uma coisa assim automática, né? O Google, que a gente é o Google Tradutor. Não é. Bota ali e sai aqui, né? Entra por aqui e sai por ali. Não é mesmo, né? Tanto que o tradutor ele tem direito a uma coautoria. Olha. Isso é um direito que normalmente no Brasil o tradutor abre mão por meio de um contrato, né, para as editoras, mas existe uma luta dos tradutores para que tenha direitos autorais também. Porque pode acabar, inclusive, com uma obra, né? Pode acabar, pode fazê-la crescer e pode derrotá-la também, né? A gente até antes de começar a gravar estava falando de algumas traduções que a gente logo percebe que tem problema, né? Eu me lembro muito bem, eu era mais nova e eu li O Voo Noturno, que é o Vol de Nuit, do Saint-Exupéry, numa tradução brasileira. Meu Deus, eu não parei, quer dizer, eu parei no primeiro parágrafo. Acabou, eu não consegui mais. Mas para quem naturalmente conhece um pouco a forma, né, a poesia do Saint-Exupéry, aquilo não traduzia então, de jeito nenhum. Tem isso, né? Quer dizer, o tradutor é muito importante a figura do tradutor. Com certeza. Aquela obra é o trato que ele vai dar àquela obra. Então, eu comecei a traduzir, eu tinha um amigo tradutor aqui em Friburgo, que eu gosto muito, que é o Roberto Grey. Ele é um excelente tradutor. Ele já estava há anos, ele já trabalhava 20 anos para a Rocco, ele trabalhava só para a Rocco. E ele foi a primeira pessoa a quem eu recorri quando eu quis ser tradutora, conversei com ele. E assim, Roberto, gosto de inglês, gosto de literatura, tenho inglês suficiente para isso, qual o caminho, né? E aí ele foi me dando mais ou menos, olha, há vários cursos que você pode fazer, e com alguns cursos que te ajudam a entrar no mercado. O melhor curso que eu já ouvi falar é o da PUC. E aí eu fui para a PUC Rio, né, morava em Friburgo, e fui estudar lá. Então eu fiquei assim 2 anos e meio pegando estrada assim, então loucamente. Você é também como eu, né? Você é uma filha da PUC, né? Sou filha da PUC. É isso aí. Vem cá, e me mostra assim algumas traduções que você fez, que são muito, mas você trouxe aí, só de ver o tamanho assim, eu já assustei. Mais de 40 livros, né? Então, por exemplo, tem aqui uma trilogia da Nora Roberts. Essa aqui é uma trilogia diferente dela, que foi sobre vampiros. Ela não tinha feito ainda, quando eu fiz eu peguei direto. Foi muito divertido fazer essa trilogia. Foi difícil porque pega essa moda de vampiros né? E numa viagem no tempo. Então aqui a gente tem século XXI e tem século XVI. Então eu tive que ter todo aquele cuidado com o linguajar dos personagens, pesquisar como que se falava o português no século XVI. Ou seja, é pesquisa pura também, né? Então, não é só chegar tem um cuidado, tudo você tem que pensar. Claro que o português no século XVI, o Brasil mal existia, mas aí você faz uma fala bem mais formal, né? Uma fala diferente. Perfeito. Foi muito divertido. Nossa, foram tantos livros, vou por esse aqui. Esse aqui é um livro que se me deu um trabalho assim, mortal, porque é um livro todo sobre competições à vela, de barcos à vela. Que você naturalmente é uma velejadora. Nossa, assim, uma coisa, aqui na montanha eu velejo ganhou muito. Todos os prêmios, né? Aí esse livro, um livro muito grande, né? Ele me deu muito trabalho, eu vivia no Rio, lá na Urca, né, onde tem o Yacht Club. Eu ia lá, eu conversava com as pessoas, eu tirava dúvida lá, eu pesquisei com muitos glossários, né? Cada livro, cada tradução me levava para um universo. Então esse foi sobre vela, esse foi sobre vampiro, esse aqui da Lisa Jackson foi sobre sinistros, né, como empresas de seguro, Polícia Federal, um crime envolvendo sinistros. Eu já fiz uma tradução sobre competições a cavalo, sobre golfe, sobre apicultura, coisas assim que não fazem parte da minha vida, nem de muitos tradutores,
mas que então você tem que mergulhar nesse universo para dar conta Que dessa maravilha. terminologia. É gostoso até de te ouvir falar sobre esse universo, como você está falando. É muito né? bacana, te Que dá uma cultura interessante. geral Aham. muito grande, Muito né? bacana. Isso. E aí, né, fazendo essa ponte, até que ponto a tradução ela influenciou o seu desenvolvimento como escritora, que eu imagino que deve ter tido alguma relação. Aí foi um processo meu que eu percebi. Eu já traduzia há bastante tempo e eu comecei a ficar com muita vontade de interferir na obra dos autores. Eu li assim e falei assim, poxa, essa cena seria melhor poderia, assim, né? esse final seria melhor se fosse por aqui, não por ali. Eu fiquei com muita vontade de interferir. Certo. E aí eu fui percebendo isso, né? E as traduções me deu uma aula assim de estrutura de um livro. Isso, coisas que o americano e o inglês faz muito bem. Eu acho assim que eles são quem são no mercado editorial, não é à toa, né? Então eu tive essa aula prática, né, através das traduções e senti essa vontade de interferir nas histórias. Certo. E aí me veio, por que eu não começo a escrever também algumas histórias, Por que não, né? Não tinha nada a perder, assim. Aí eu fiz uma primeira experiência, que foi esse aqui. Ai, cadê? Esse aqui que foi o Astrobeijo, eu comecei com um livro infantil. Não porque eu achasse que era mais fácil, porque eu estava, nesse período, eu tinha uma filha pequena, minha filha hoje com 18 anos, ela tinha 5. Eu estava nesse universo infantil, né? E eu tive uma história muito gostosa com ela, a gente estudando, e saiu uma frase, saiu essa brincadeira aqui de Astrobeijo, que ela não lembrava a palavra astrolábio, ela tinha que saber para a escola. Talvez, não tinha 5, tinha uns 7 anos. E ela, mamãe, como é que eu vou lembrar astrolábio? Eu falei assim, minha filha, lembra de um astro e você dando um beijo no astro, né? O seu lábio no astro, astrolábio. Astrolábio nada, astrobeijo. Aí eu, né, gente, eu tô olhando ali pra dentro. Isso aí dá realmente pano pra manga, né? Pra poder daí saiu uma história, com certeza. E é lindo, né? Lindo. Eu li aí eu comecei, eu fiz esse infantil, bonito. Eu rodei bastante com esse infantil, bastante escola utilizou. Eu lancei com uma editora, na época não tinha muitas editoras, eu lancei com uma editora em Recife, fui a Recife, apresentei o livro lá em alguns lugares, palestra, algumas escolas adotaram. Foi um livro que me deu muita alegria, assim, trabalhamos bastante. Assim já é uma coisa muito boa, né? Mas você não ficou só na linha infantil. Não, né? Não. Depois desse livro eu já tinha escrito um outro infantil também, que é esse aqui, que é o Não Fosse um Repolho. Assim como coisas bobas do dia a dia mexem no teu destino, como por exemplo um casal que a moça deixa o repolho cair no chão, o rapaz pega, entrega o repolho, eles se conhecem e acabam se casando, né? Então assim, como coisas pequenas mudam o teu destino. Total. Mas eu já tinha escrito e deixei, não publiquei. Porque aí eu fui fazer um curso de biografia. Eu gosto, sou uma leitora de biografia, e pensava, vou escrever uma biografia. De quem que eu vou escrever uma biografia? Não sei, fui fazer um curso de biografia lá no Rio. Fiz com o Rui Castro, que é o nosso grande biógrafo. E lá eu tive a ideia de fazer a biografia do Biscoito Globo. Isso, né? Aí é fantástico. Né? Porque isso faz parte, esse Biscoito Globo faz parte de qualquer carioca ou pessoa que viveu lá, e eu também. Então, nessa década de 60, inclusive, né, que você até retrata um pouco também, né? Porque foi, Biscoito Globo é até hoje, cá, né? Mas, nossa, eu me vi ali completamente, inclusive nas praias, né, de Ipanema, Copacabana, comprando os tais biscoitos Globo com mate, enfim. É sensacional. Eu acabei de ler, né, esse livro e eu adorei. Ele é leve como biscoito, como né? biscoito, exatamente. E eu escrevi esse livro, eu queria escrever uma biografia, e no final do curso o Rui Castro falou, nas palavras finais dele, né? Enfim, para você escrever uma biografia tem que ser sobre alguém por quem você tem admiração, por quem você tem carinho, alguém que te diga alguma coisa. E eu não pensei em ninguém, eu pensei no biscoito. Porque eu nasci em Niterói, eu cruzava muito a Bahia de barca, eu comia o biscoito na barca, nem tanto na praia. E depois, quando eu morei no Rio Grande do Sul, eu sentia falta dessas coisas do Rio de Niterói. Então, eu tenho, assim, uma história afetiva com
com o Biscoito Globo. E aí depois eu passei um e-mail para ele assim, o que você acha de escrever a biografia do Biscoito Globo? Ele, adorei, Uau, quarta capa é minha. Sensacional! Aí saiu o livro assim. E finalmente... Depois desse livro, eu escrevi esse romance, que é o Te Ajudarei a Ir Se Quiseres. Eu também tinha um início de uma história... porque o romance já é outro patamar, outro departamento, né? outro departamento. Aqui você tem uma história pronta, né? Uma biografia, você tem uma história pronta que você... o que seu você talento organiza, é em como você vai contar, né? Perfeito. De que forma, se você quer de uma forma mais lúdica ou não quer. Eu achei que o Biscoito Globo tinha tudo a ver, né? E aqui é um romance, claro, a gente parte sempre de uma ideia. Eu tinha uma história que eu conhecia o início e o fim, eu não sabia o meio. E aí é a parte da criação da escritora. Né? E aí eu escrevi esse romance, lancei no finalzinho de 2017. É um romance que toca muitas pessoas, né? As pessoas que leem sempre comentam, né? Já foi lido nos clubes de leitura. E é isso, eu vou, né, infelizmente, cortar, a gente volta, porque a gente vai falar de clube de leitura daqui a pouco, no terceiro bloco, e a gente pode, então, voltar a falar sobre a história desse livro, desse romance da Ana Beatriz. É só um pouquinho, daqui a pouquinho, mesmo a gente chega lá. Até já!